Olá, bem-vindo ao último Band Cidade Entrevista do ano. Para esta última conversa de 2011, o convidado é uma pessoa muito especial para os amazonenses. Nasceu em 2 de maio de 1937 no município de Conchas, interior do estado de São Paulo. Estudou filosofia no Seminário Central em São Paulo e teologia pela Pontífice Universidade Gregoriana em Roma, Itália. Recebeu sua ordenação sacerdotal no dia 21 de fevereiro de 1960, ainda em Roma. Sua ordenação episcopal foi no dia 1º de julho de 1984, em Apucaranã, mas foi em Macapá, aqui na região norte, que serviu como bispo de 1984 a 1991. Hoje é arcebispo de Manaus, depois de nomeação feita pelo Papa João Paulo II em 13 de novembro de 1991, onde tomou posse no dia 19 de janeiro de 1992. Eu estou falando de Dom Luiz Soares Vieira, que está no nosso estúdio. Dom Luiz, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Rômulo. É uma alegria estar com você, conversar um pouco, trocar ideias. Nesse último dia, o penúltimo dia, ou melhor, do ano, qual a mensagem inicial que o senhor deixaria para quem está em casa, para católicos e para pessoas também de outras religiões que sempre acompanham o seu trabalho e acompanham o Band Cidade Entrevista? Olha, primeiramente, eu acho que é um momento de agradecer, é um momento de dizer a Deus muito obrigado. Atravessamos aí esses 365 dias, naturalmente, às vezes com tempestades, às vezes com bonança, mas atravessamos. Estamos chegando ao final desse ano e já vislumbrando o ano que aparece. Então, vamos dizer um muito obrigado a Deus, muito obrigado mesmo, porque estamos vivos, né? Bispo, como é a vida de um arcebispo? O senhor começou lá em 1960, teve toda uma trajetória, foi a Roma, voltou, esteve em Macapá. Como é a vida de uma pessoa que se dedica à batina, à igreja? Olha, primeiramente foi uma vocação, né? Eu, desde criança, eu tinha lá meus 8, 9 anos, já pensava em ser padre, né? Quer dizer, foi esse sonho da minha vida. E entrei no seminário muito jovem, naquela época, com 10 anos, estava no seminário. Nós fazíamos todo o estudo que hoje é o ensino fundamental, o ensino médio, no seminário. Então, minha formação, minha adolescência, minha juventude foi no seminário. E nunca tive dúvidas, sempre pensei realmente de ser um sacerdote, um padre da Igreja Católica. Depois fui estudar, como você falou aí, a minha filosofia. Então a gente vai, vamos dizer assim, adquirindo um espírito crítico maior. A filosofia nos dá a possibilidade de pensar mais. E depois eu fui escolhido para ir a Roma. Nós temos um colégio para padres em Roma, na época era para seminaristas, Colégio Pio Brasileiro. Eu morava nesse colégio e estudava na Universidade Gregoriana. Então, lá me graduei em teologia, fui ordenado padre em Roma mesmo. Depois vim para a minha diocese, que era Botucatu, no estado de São Paulo. E tive uma vida, francamente, eu nunca me arrependi de ser padre, não. Foi uma vida muito interessante. Eu sempre gostei de paróquias, contato com o povo. Tive paróquias sempre pequenas, a não ser a última, que foi no Paraná, em Arapongas, e no mesmo tempo eu era também professor de universidade. Então lecionei em várias faculdades e nos 2 últimos anos eu dirigi algumas faculdades. E foi nessa época então que minha vida mudou, porque o Santo Padre me nomeou bispo de Macapá, eu nunca tinha vindo a essa região. Então, a primeira ocasião que eu cheguei aqui foi na minha posse. Já veio para assumir um cargo grande de responsabilidade. Exato. Então, eu vim conhecer Belém, depois fui para Macapá, não é? E devo dizer para você que me acostumei, gostei dessa região. E realmente já são 27 anos e meio que estou por aqui. Vim depois para Manaus, aqui estava um arcebispo, Dom Clóvis Freiner, e ele teve problemas de aclimatação, ele era um gaúcho, e teve problema de saúde. Então ele foi transferido para Juiz de Fora, e naquela ocasião o Papa pediu que eu viesse para cá,
e eu vim bater com meus costados para esse lugar aqui e gostei. O senhor disse que é uma vocação. O senhor já nasceu com isso, aos 8 anos de idade, despertou realmente essa vontade de servir a Deus perante a Igreja Católica. Como é que o senhor faz uma análise de antes dos homens que procuravam a igreja para se tornarem padre, das mulheres para se tornarem freira? Tem como fazer uma análise de tempo antes, lá em 1960, por exemplo, agora, anos 2000? Tem. Olha, porque eu fui padre e também sempre imaginei o meu sacerdócio antes do Concílio Vaticano II. Então a vida era totalmente diferente. A missa era em latim, os sacramentos eram em latim, o padre andava de batina, e era totalmente diferente. E depois, já naquela ocasião, havia dificuldades de vocações sacerdotais. Depois, com o Concílio Vaticano II, então, houve uma virada. A missa em português, se modernizou muita coisa, eu acho que foi ótimo, foi muito bom mesmo. E algumas dioceses tiveram, assim, um número maior de jovens que procuram o seminário, né? E de moças que procuram também o convento. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é que as famílias estão se tornando pequenas. E quando as famílias eram grandes, então havia mais possibilidades. Hoje, com famílias pequenas, as dificuldades são maiores. O nosso seminário aqui, em Manaus, nós temos um seminário. O propedêutico, quando o rapaz entra, não temos mais seminário menor. Então já entra no propedêutico, depois a filosofia e a teologia. Nós tivemos muitos candidatos. Se eu for dizer para você quantos passaram nesses 20 anos, seguramente tiveram uns 500 por aí, né? Agora, a perseverança é que é bem menor que antigamente. Dom Luiz, hoje a disseminação de outras religiões, como as da Igreja Evangélica, protestantes, muitas denominações religiosas que tem, fizeram de alguma forma aquelas pessoas que eram fiéis à Igreja Católica se distanciarem, procurarem outras religiões ou não? O senhor pode fazer também uma análise sobre isso? Olha, nós tivemos realmente uma evasão, isso não se nega, e eu acho que se explica tudo isso, né? Nós tivemos, infelizmente, um catolicismo mais cultural do que de opção. As pessoas eram católicas porque a família era católica, mas não se aprofundaram na fé. E quando aconteceu esse fenômeno, vamos dizer, de pluralismo religioso, então muitas pessoas se encontraram em outras igrejas. Isso eu acredito que seja até bom, porque as pessoas agora, então, têm mais consciência. Os católicos, eles são católicos porque são católicos. Por escolha. Por escolha. E, então acabou aquela história de ser cultural. Agora, no momento, o que você percebe é o seguinte: essa evasão já diminuiu muito. Hoje, realmente, a evasão é muito pequena. E outra coisa que se observa também nesse fenômeno religioso é o trânsito religioso. Então, as pessoas às vezes mudam de religião, depois mudam de outra para outra religião, e há pessoas que já estão na 7ª até 10ª igreja. Então, é um fenômeno que está sendo estudado, porque está acontecendo isso, né? Para o senhor, tem uma explicação concreta para isso ou não? Eu acredito que seja a maneira como você vê Deus. A meu ver, nós estamos num tipo de religião marcado assim pelo maravilhoso. As pessoas querem ver milagres, querem ver aparições, querem ver exorcismos, todas essas coisas, não é? Quando a fé, a meu ver, deve ser muito mais do que isso. A fé deve ser realmente um encontro com Deus. E o pior é quando nós viramos o nosso relacionamento com Deus. Então Deus é nosso Senhor, mas você às vezes quer que Deus seja seu empregado. Então Deus tem de curar a sua dor de cabeça, Deus tem de arrumar um trabalho para você, Deus tem que arrumar a sua vida. Isso é realmente uma inversão. A religião é se colocar diante de Deus, que é todo-poderoso, que é nosso Deus, você adorar esse Deus, aceitar esse Deus como Deus da sua vida. Não querer você ser Deus
e Deus ser o seu empregado. Eu acho que a questão passa por aí. Ok, Dom Luiz, a gente dá uma pequena pausa no Band Cidade Entrevista de hoje. A gente vai para um breve intervalo comercial. Você continua aí, que daqui a pouco estamos de volta.